Então vamos lá, pessoal. Pegou aí o material, esse resumo dos principais incisos do artigo 5 que nós vamos ler agora. Quero que você acompanhe comigo e você não vai me ver. Olha só que tristeza, né? Alguns minutinhos aí, você vai só ouvir a minha voz. Nós vamos estar conversando com a tela aí no nosso computador, com a tela desse resuminho dos principais incisos do artigo 5. Lembrando, pessoal, leia, tá bom? Leia todos os incisos, são 78 incisos do artigo 5, e aqui eu fiz um resumo falando aí de no máximo 15 pontos específicos, juntando vários incisos com o mesmo assunto, mas é fundamental que você esteja lendo, tá bom? Então, é até interessante, se você não leu ainda, para ficar mais fácil até de você entender esse resumo que eu vou apresentar agora, pare aí seu vídeo, né? Dá uma pausa aí no seu vídeo, pegue a Constituição, essa que está também em PDF aí, no nosso site, ou então busque aí na internet agora, vá no artigo 5, mas pegue, se você pegar direto da internet, lembre-se de pegar no site do Planalto, tá bom? Porque ela está sempre atualizada com as últimas atualizações frequentes, tá? Leia primeiro então, se você não leu ainda, não ouça ainda aqui o nosso resumo, tá? Dá uma pausa aí agora no vídeo, pegue lá a Constituição, leia os 78 incisos e depois volte aqui. Vamos lá então? Então dá uma pausa aí se você não leu ainda, pegue o material lá e volte aqui. Bom, então acredito que agora que você voltou aí no vídeo, você já leu os 78 incisos aí do artigo 5, certo? Então vamos falar de um resumo específico de cada um deles. Bom, o inciso 2, né, ele deixa claro... Por que eu não coloquei o 1 aí, gente? Porque o 1, ele fala a respeito daquilo que a gente já falou no slide anterior, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, né, a questão da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí ele vem descrevendo como que vai ser garantido esses princípios aos brasileiros e aos estrangeiros que vão estar residentes no país, tá bom? Então, o inciso 2 fala o quê? De forma geral, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, tá? Nós temos essa liberdade de fazer, claro. Por exemplo, se a lei estabelece que para você dirigir um veículo, você precisa de uma carteira de habilitação, você não pode dirigir sem a carteira de habilitação. O que acontece? Você vai deixar de fazer algo que a lei coloca que você precisa fazer, que é ter a carteira de habilitação. Então, a partir do momento que você faz algo que é contra o que a lei do país estabelece, você vai sofrer uma penalidade. E nós vamos falar mais para frente a respeito de quais as penalidades que a Constituição estabelece que podem acontecer, tá bom? Os tipos de penalidade para aquele que infringe a lei. Então, quando fala ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, olha pessoal, é assim, a nossa liberdade ela vai até onde a lei estabelece, tá? Não só até onde vai a liberdade do outro, né, como nós costumamos falar, mas até onde a lei te garante essa liberdade. Então nós temos que fazer todas as coisas que estão dentro da lei e, ao mesmo tempo, nós não somos obrigados a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa se não estiver estabelecido primeiramente em lei, certo? O inciso 3, né, aqui o inciso 3, ele já fala a respeito que é proibido a tortura ou qualquer tratamento desumano ou degradante. Então, o Brasil, ele tem como princípio, né, que a gente vê que não acontece em muitos países aí, países muitas vezes que estão em guerras, que vivem em situações de pessoas passando por tortura, por tratamento desumano e degradante. E o Brasil, ele coloca esse princípio de que, pelo menos legalmente, isso não pode acontecer dentro do nosso país. Os incisos 4, o 6, né? Os incisos 4, o 6, o 9, o 13, o 27 e o 29, se você leu aí, todos eles vão falar a respeito da questão da liberdade de pensamento, da liberdade de crenças, de cultos religiosos, da expressão intelectual, da expressão artística, científica, liberdade de profissões, liberdade do direito à autoria e propriedade de marcas e criações que o cidadão for autor.
né? Bom, lembrando que a questão da liberdade, principalmente da manifestação do pensamento, é vedado ao anonimato, tá? Você pode expressar o seu pensamento, mas precisa estar esclarecido quem é o autor. Por exemplo, você não pode publicar numa revista, por exemplo, uma matéria colocando, expressando o seu pensamento e a sua opinião, principalmente se você estiver aí falando, né, de política, falando de pessoas, criticando, questionando, e sem colocar quem foi, né? Então o autor ele tem que se manifestar. Então o anonimato ele é proibido. E essas questões, pessoal, também da questão do culto, né? Da liberdade de crença. O inciso 6, ele fala a respeito que o Brasil garante a liberdade e o exercício de cultos religiosos, tá? Proteção dos locais de culto, liturgias do culto. Então, assim, no Brasil, nenhuma religião é proibida de se reunir e de fazer os seus cultos, desde que esses cultos, eles não estejam indo contra a questão da lei. Por exemplo, vamos supor que uma certa religião, ela, em seus cultos, ela quer praticar a tortura ou algum tratamento desumano, de repente contra seres humanos, né? Ou até mesmo contra animais, por exemplo. O que acontece? Isso vai contra a legislação do país. Então, nesses casos, aí o culto ele pode ser, os organizadores dessa religião, eles podem sofrer processo, tá bom? Eles podem, porque eles estão fazendo coisas que vão contra o que a lei do país estabelece. Caso contrário, a liberdade de crença de qualquer religião, o Brasil não estabelece uma religião principal e permite com que todas as religiões possam se reunir, criar os seus cultos, né? Desde que eles não aconteçam de forma que viola os outros direitos fundamentais que estão estabelecidos na Constituição, certo? Bom, também fala a respeito da liberdade de associação. Você pode se associar da forma que você... em associações específicas, não só religiosas, mas comunitárias, partidárias, tá? Você pode se associar a vários tipos de associação. Então, esses incisos aqui, eles vão estar falando basicamente a respeito da questão dessa liberdade de pensamento, de crenças, de produção intelectual, artística, científica. E também existe a liberdade de profissões, pessoal, desde que as profissões estejam regulamentadas, né, em legislação específica. E você pode estar, não existe assim uma proibição específica de nenhuma profissão. Os incisos 5, 10 e o 12 falam sobre a questão da garantia de privacidade, do direito de resposta, indenização por danos materiais ou moral, quebra de sigilo, de correspondência ou comunicação somente por ordem judicial. Bom, aqui eu quero falar sobre a questão da garantia da privacidade, tá? Então, um dos princípios dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro é a garantia da sua privacidade. Se, por acaso, numa reportagem, numa revista, em qualquer lugar, é colocado algo, uma matéria, uma notícia, alguém fala alguma coisa que diz respeito àquilo que fere, né, a sua moral, que fere, né, de forma... o cidadão se sente ofendido, ele tem direito de resposta, tá? A justiça garante a ele direito de resposta proporcional ao agravo. Então, assim, se você foi uma matéria aí com 10 linhas falando mal de você, o cidadão vai ter ali 10 linhas também para se defender. Se o tempo, falaram lá no rádio, na televisão, 2 minutos, e a pessoa se sentiu ofendida, tem direito de resposta de 2 minutos também. A questão da privacidade, assim, pessoal, ninguém pode expor a sua intimidade, tá? O cidadão, ele tem, mesmo se ele estivesse sofrendo um processo judicial, o que pode acontecer diante de um processo judicial? Por ordem judicial, o sigilo de correspondências e de comunicação de dados bancários, ele pode ser quebrado, tá? Mas só por ordem judicial, mas aí não está falando, pessoal, da privacidade da pessoa, tá? Não pode expor imagens íntimas da pessoa, coisas desse tipo. O processo ele não vai pedir coisas assim, porque é garantido o direito da privacidade, tá bom?
E aí, se você também for lesado na sua privacidade, você pode entrar com um processo e você tem direito de indenização, né, por danos materiais ou morais que foi feito à sua pessoa. Os incisos, o 11, né, o 22, o 27, pegue aí para você acompanhar, falam sobre a questão da propriedade, tá? O cidadão brasileiro ele tem direito à propriedade. A propriedade tem que exercer a sua função social. A casa é um asilo inviolável. Pode ser usada em caso de perigo público, a propriedade. Acontece indenização se houver dano. A pequena propriedade rural não pode ser objeto de penhora de dívidas de atividade produtiva. A respeito da casa ser o asilo inviolável, tá? Tá lá no inciso 11, que diz bem assim: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Então, esse inciso, pessoal, ele costuma ser muito cobrado em prova de concurso sobre a questão da casa ser um asilo inviolável. Quando então que pode se entrar na casa de alguém, né? Se a pessoa autorizou, né? Com consentimento do morador, ou se por acaso tiver um flagrante de delito ou um desastre, ou então para prestar socorro, também pode estar entrando na casa sem pedir autorização para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Preste atenção que muitas vezes as bancas colocam que pode estar entrando, pode entrar a casa asilo inviolável, podendo entrar a qualquer tempo com determinação judicial. Não pode, tá, pessoal? A Constituição estabelece que é durante o dia. A questão de ser durante o dia, se tem um horário específico, se é enquanto está claro a luz do dia, eu acredito que isso não vai ser alvo de pergunta na sua prova de concurso, porque a legislação não estabelece, a Constituição não fala exatamente se é até às 18 horas, se é conforme o sol ainda está sol, ainda está claro o dia. Então, porque aí ia mudar muito também de região para região. Então, acredito que isso não é alvo aí da sua prova. Justamente porque você não está fazendo prova para não estar estudando para nenhum tribunal, para nenhuma, para estar trabalhando aí no Ministério Público, para juiz, para você saber coisas assim. Então, só entenda que quais são as situações em que pode entrar na residência de uma pessoa. Se ela permitir, voltando aqui, né? Se ela permitir, se tiver caso de flagrante delito, se tiver desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial durante o dia, tá bom? Bom, e também assim, aqui tá falando que a propriedade, ela pode ser usada em caso de perigo público, tá? Por uma emergência, ela pode ser usada. E se por um acaso o governo precisar usar, o poder público precisar usar uma propriedade sua, e se houver dano, você recebe a indenização, tá? Pode até mesmo ser desapropriada, né? Por necessidade ou utilidade pública, por interesse social. Lá no inciso 24 fala sobre isso, né? Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Bom, aí é um outro caso a se discutir, né? Porque eu estava conversando, as pessoas falam assim, mas quando o governo quer desapropriar alguma propriedade, eles nunca pagam um valor justo. Bom, aí já é um outro debate, né? Vamos nos apegar ao que a Constituição coloca para nós, que se for necessário, por interesse social, se por necessidade de utilidade pública, alguma propriedade sua for desapropriada, você receberá a indenização em dinheiro. O inciso 15 fala sobre a liberdade de locomoção. E olha só, pessoal, algo importante que você não pode deixar passar, que coloca aqui, olha, no Brasil, no território nacional, né, qualquer pessoa, brasileiro ou estrangeiro, ele pode entrar, permanecer ou sair do país com seus bens em tempo de paz. É interessante que você observe esse ponto aqui, em tempos de paz, porque também costuma ser pegadinha de provas de concurso, tá? Que é livre a locomoção em qualquer tempo no território nacional. Não, é somente em tempos de paz que a Constituição coloca. Então, grifa aí no seu material, grifa aí na sua Constituição e não se esqueça que são essas coisas pequenas que costumam derrubar aí muitos candidatos na hora da prova do concurso.
Os incisos 16 e o 21 fala sobre a questão que o cidadão tem liberdade de reuniões públicas e associações, desde que essas reuniões não possuam caráter paramilitar. E ninguém será obrigado a se associar ou permanecer associado. Outra pegadinha aqui, ó, que a gente vê em muitas questões de concurso. As associações, elas são permitidas, tá? Mas não pode, tá? Não pode de forma nenhuma ter caráter paramilitar. É vedado as associações que têm caráter paramilitar. O que é um caráter paramilitar? É exatamente aquilo que acontece muitas vezes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Ali que o tráfico comanda e eles têm associações de caráter paramilitar. Eles têm armamento, eles treinam, as pessoas treinam, infelizmente, né? Treinam jovens, treinam crianças muitas vezes para lidar com armamento e eles levantam uma associação que para se levantar contra a questão militar da segurança do próprio país. Como nós vemos aí em muitos outros países também, que existem verdadeiros exércitos, né? Que são ligados aí a movimentos, né, tanto de terroristas quanto até mesmo de algumas religiões, e que criam associações paramilitares. Então, essas associações com esse caráter, elas são vedadas, tá bom? Elas são vedadas. Então, isso costuma cair também muito pegadinha, falando sobre essa questão do caráter paramilitar das associações que não podem acontecer no país. O inciso 30 fala que é garantido o direito da herança. Bom, é algo assim bem lógico, né? Mas costuma também cair muito aí na sua prova de concurso. O inciso 32 fala sobre a garantia de defesa do consumidor, que o Estado tem que garantir a defesa do consumidor. Se o consumidor precisa de processo, precisa denunciar alguma empresa, ele tem essa defesa garantida. Nos incisos aí 14 e o 33, fala sobre a garantia do acesso à informação dos órgãos públicos. Olha só, pessoal, aqui também outra coisa importante. Essa garantia de acesso às informações dos órgãos públicos, que é a transparência, a publicidade das informações públicas, elas acontecem desde que não haja sigilo das informações, tá? Por exemplo, nós estamos aí perto da questão de acontecer as Olimpíadas no Brasil. Existem coisas da segurança mesmo que são sigilosas, informações que são sigilosas. O governo está organizando, mas não adianta eu ou você chegarmos lá e falar assim, não, eu quero saber como vai ser exatamente aí a proteção dos estádios na Olimpíada. Eles não vão passar para nós todas essas informações, porque são informações de caráter sigiloso, tá? Então, há garantia de acesso à informação, mas não todas. As informações que exigem sigilo, elas não vão estar dentro dessa garantia do acesso à informação ao público, tá bom? Os incisos, aí o 42 e o 46, eles vão falar sobre a questão dos crimes. Interessante aqui que a questão dos crimes fala que o racismo, ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, né? Então, o racismo e ações de grupos armados é crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então, lembre-se que o racismo entra aí, é muito importante porque isso costuma cair em prova de concurso dizendo que o racismo ele não se constitui como crime inafiançável, e na verdade ele é, tá? Crimes de prática de tortura, tráfico ilícito, terrorismo e crimes definidos como crimes hediondos são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então tá aí a classificação de alguns crimes específicos colocados nesses incisos. Bom, aí também no inciso 45 e o inciso 47, até o inciso 47, fala sobre os tipos de pena e fala, claro, que cada cidadão vai cumprir a sua pena. Mas se a obrigação de reparar o dano, essa obrigação ela pode se estender aos seus sucessores, tá? Então, se a pessoa cometeu um crime e ela precisa ressarcir, seja ao governo, seja a outra pessoa, reparar o dano do seu crime, e essa pessoa morre, os seus sucessores, eles vão continuar com essa responsabilidade, tá? A pena mesmo, a pena de privação de liberdade, de multa, de prestação social,
suspensão e interdição de direitos, a outra pessoa ninguém vai cumprir pelo cidadão, somente há de reparar o dano. E os tipos de pena, né? Os tipos de pena. Esses incisos colocam que temos aí no Brasil privação ou restrição de liberdade, que é, né, a prisão, seja ela ou lá no sistema carcerário ou a prisão domiciliar, se for do menor de idade, dentro das casas dos adolescentes, né? Então, assim, existem apenas de privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, né, igual a gente falou no início, sobre que as pessoas não podem ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que não seja virtude da lei. Lembra que eu falei da questão da carteira de habilitação? Então, a multa ou a apreensão do seu veículo ou, né, o que possa acontecer se você estiver com habilitação vencida ou sem habilitação é uma pena de um crime que você cometeu. Claro que nem todos os crimes eles terão a mesma pena, tá? Mas a multa, ela é um tipo de pena. A prestação social alternativa, né, que é a prestação de serviço aí para a sociedade e instituições, suspensão ou interdição de direitos. O inciso ali, o 47, fala que no Brasil não haverá pena. Olha só, outro ponto interessante aqui, ó. Isso aqui costuma também, consultando questões, né, de concursos anteriores, a gente vê muito isso daqui. Não há pena de morte, pessoal, no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, tá? Então, se houver guerra declarada no Brasil, pode ter a pena de morte, tá? Então, deixa isso aí bem claro também na sua mente, porque eles podem colocar: em nenhuma forma poderá acontecer pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, banimento ou cruéis. A pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não pode ter pena de caráter perpétuo, né? O Brasil não trabalha com a prisão perpétua. Trabalhos forçados, banimento, né? Expulsar a pessoa de uma sociedade, de uma comunidade ou do próprio país, ou penas cruéis. Tá? Os incisos, os 67 até os 72, vão falar a respeito de algumas ações judiciais que o cidadão tem direito. Olha, pessoal, esses incisos aqui, eu vou estar falando rapidamente para você saber de forma geral o que são esses remédios constitucionais, né? Por que se chama remédio? Justamente assim, por exemplo, se você está doente, para curar aquela doença, você toma um remédio, tá? São chamados remédios constitucionais essas ações aqui, que é o habeas corpus, o mandato de segurança, o mandato de injunção e o habeas data. Eles são chamados de remédios constitucionais justamente porque eles vão entrar em ação, também ação popular, o direito de petição. Eles vão entrar em ação quando algo que está estabelecido na Constituição não está sendo observado, não está sendo cumprido. Consegue entender? Então entra um remédio para tentar solucionar esse problema, tá? Visando sanar o quê? Ilegalidades, abuso de poder que possa estar acontecendo, em prejuízo tanto de direitos pessoais quanto de interesses coletivos, tá? Prejuízo de direitos e interesses individuais ou coletivos. Por exemplo, você pode pedir uma ação de habeas corpus na justiça se, por exemplo, você perceber que você está sendo prejudicado no seu direito de ir e vir. Tá? Então, de repente, você se sente aí que algo está acontecendo, que pode ser até provocado pelo poder público, que está te trazendo aí não está sendo garantido o que a Constituição coloca do seu direito de ir e vir. O mandato de segurança, também da mesma forma, ele é muito aplicado em questão de pessoas em posições políticas, tá? Mandato de injunção, o habeas data, ele fala a respeito de quando você quer saber informações a respeito de você mesmo. Por exemplo, seu nome foi inscrito de repente na lista do SPC, mas você não reconhece aquela dívida. Você fala: não, eu não tenho essa dívida, eu preciso saber o que está acontecendo. Você pode pedir aí uma ação de habeas data para que você tenha acesso a esse conteúdo, né, que está falando sobre você, essas informações que estão falando sobre você, que as pessoas não são todas têm acesso, você quer ter acesso, e você pode pedir também para que essas informações sejam retiradas, certo?
A ação popular também pode ser apresentada pelo indivíduo ou por uma associação, por partidos políticos, direito de petição, e todos esses são ações que o cidadão ou o indivíduo podem procurar diante das autoridades competentes, tá? É interessante, por mais assim, que é igual eu falei para vocês, o nosso objetivo não é estar estudando aqui para prestar um concurso aí, né, para os órgãos da justiça. Então, não precisa necessariamente que você saiba explicar o que é um habeas corpus, o que é um mandato de segurança, mas você precisa saber em que casos eles acontecem, né? Por que eles acontecem? Porque são remédios constitucionais, como eu expliquei para vocês. Lembrem sempre disso. Há uma falha, né? Algo aí que está sendo abuso de poder ou está infringindo direitos individuais ou coletivos, e essas ações elas podem ser pedidas, tá? É interessante que aqui no inciso, deixa eu encontrar aqui, quando a gente fala da questão do habeas corpus e do habeas data, eles são concedidos gratuitamente, tá? Então, eu já vi muitas provas de concurso que colocam assim, eles não são gratuitos. Então, o habeas corpus e o habeas data, tá lá, achei aqui, olha, pega aí a sua Constituição, tá lá no inciso 77, que diz assim, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, se a pessoa precisa estar pedindo alguma dessas ações na justiça, a favor dela ou da comunidade, ela recebe de forma gratuita, tá? Então, aqui, nós falamos sobre os principais incisos aí do artigo 5, vou voltar com vocês lá nos nossos slides, para nós continuarmos falando dos outros artigos da Constituição, tá bom? Pega lá então, guarda aí esse material e vamos voltar para o material completo que eu coloquei dos artigos que nós vamos estudar da Constituição.